Vamos lá então, né? Posso iniciar, né, Daniel? Pode iniciar. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. A ideia dessa reunião, eu que tentei, né, me articular com o Daniel para a gente organizar essa reunião, porque é mais uma reunião de alinhamento. Eu acho que foi umas 2 semanas, né? As 2 semanas eu fiz uma apresentação sobre o módulo de bolsas na nova versão do CIPAC que vocês vão receber. E esse módulo de bolsas, ele teve toda a sua estrutura refatorada pela UFRN. E o módulo de bolsas agora não se chamará mais módulo de bolsas, ele agora se chamará bolsas / auxílio. Vai ser bolsa auxílio o nome do módulo. E o conceito de bolsa ele foi ampliado dentro do módulo, e ele não é simplesmente uma bolsa mais, ele virou um benefício. Vai ser o conceito mudou, o conceito se chamará benefício, e esse benefício, ele poderá ser uma bolsa, ou poderá ser um auxílio. Então, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio atleta, auxílio óculos, e as bolsas, bolsa de apoio técnico, e por aí vai. Então, tem essa divisão, e o destaque que foi feito pela UFRN é o controle orçamentário dessas bolsas. Na versão anterior do módulo de bolsas não existia muito esse controle orçamentário, tinha lá só no momento do pagamento. Só que agora, com a nova versão, vai existir um planejamento prévio dessas bolsas, desses benefícios, e eles vão ficar diretamente amarrados com a célula orçamentária da instituição. A célula orçamentária, não sei se vocês sabem, elas são lançadas lá no módulo de orçamento. E aí, não sei se tem alguém aqui que mexe com o módulo de orçamento lá. Mas vai ter uma parte de planejamento, aí essa parte de planejamento é onde vai ser verificado quais são as fontes pagadoras desses benefícios. E essas fontes pagadoras vão gerar matrizes, né? Então, por exemplo, PENAES. Eu tenho bolsa lá do PENAES, né? É o Programa Nacional de Assistência ao Estudante, alguma coisa assim, não é isso? Pronto, aí digamos que tem lá um orçamento de, sei lá, 1 milhão. Esse 1 milhão agora no módulo de bolsas, ele vai ter que ser associado a uma fonte pagadora chamada PENAES, e aí o sistema vai amarrar todo o orçamento que tem para aquele ano no planejamento de vocês para esse tipo de fonte pagadora, para esse tipo de benefício que vai estar associado a essa fonte pagadora. E aí esse 1 milhão vai gerar uma célula orçamentária lá no módulo de orçamento, e todas as bolsas, todos os benefícios que são do PENAES vão precisar dessa célula registrada no sistema. E aí é onde entra o nosso problema. Como o orçamento de vocês já está em execução agora no ano de 2020, a gente vai precisar, antes de fazer a atualização do módulo, fazer umas associações, né? Então, por exemplo, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Deixa eu compartilhar. Só me avisem se vocês estão informando. Estão visualizando, perdão. Atualmente, isso aqui é o módulo de vocês na versão atual. Isso daqui são todas as bolsas que existem registradas para o ano de 2020, né? As suas cotas para o ano de 2020. E a gente vai precisar pegar todas essas bolsas que tem na versão atual de vocês e passar para o sistema como um benefício do tipo bolsa, certo? Só que a gente aqui, como empresa, por exemplo, a gente não sabe qual é a fonte pagadora, por exemplo, do apoio acadêmico 10 dias, apoio acadêmico 15 dias, ou extensão. E aí essa informação, ela vai precisar que a gente trabalhe em parceria para que a gente saiba da informação da fonte pagadora da bolsa, para a gente fazer a migração das bolsas que existem na versão atual para a versão mais nova. Aí a gente vai transformar tudo em tipo benefício, do tipo bolsas, associado às fontes pagadoras. O problema é, o primeiro problema é esse, a gente não sabe qual é a fonte pagadora das bolsas que existem para 2020. Né? E aí o sistema novo ele trabalha com 4 fontes pagadoras diferentes, que é orçamento próprio, orçamento externo, PENAE e orçamento de projeto. Bolsas que são geradas a partir de orçamento de projeto. Aí essa seria a primeira informação que a gente precisaria aqui na empresa, né, para poder fazer essa migração desses benefícios da versão antiga para a versão nova. Oi. Ô Felipe,
Só um parênteses, a gente pode ir interrompendo para perguntar ou você prefere que pergunte depois? Pode interromper já, para a gente já ir alinhando. A ideia é justamente esse, tá, Tete? Da gente fazer esse alinhamento. Ótimo. Aqui, o que vocês querem dizer com orçamento externo? Existem bolsas que, ou eu acho que bolsas, né? Auxílio não, vem de orçamento que não é orçamento próprio da instituição. Se não tiver, não tem problema. Eu só estou listando os que existem na versão do sistema. Né? Se existirem bolsas que são mantidas com orçamento que não são da própria instituição, aí ela é considerada, ela é configurada como uma fonte pagadora de orçamento externo. Mas e o orçamento da instituição recebido através da LOA? Pronto. Aí ele entra como orçamento próprio. Como orçamento próprio. Isso. Aí são 4, né? São 5, na verdade. Orçamento próprio, orçamento externo, penais e orçamento de projeto. São esses 5 tipos de fontes pagadoras que existem na versão. Aí a gente como empresa que não sabe quais são as fontes pagadoras de todas as bolsas que existem, né? Que são essa lista de bolsas aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí, por exemplo, eu imagino que, por exemplo, essa PASE 1 transporte, eu não sei se é PASE ou se é PASE, se me corrijam se eu estiver errado, eu acredito que seja penais, eu não tenho certeza. E aí, é justamente dessa informação que a gente precisa para fazer essas associações, entendeu? Apoio acadêmico, eu não sei se essa bolsa de apoio acadêmico, eu sei que a unidade pagadora dela é a Pró-Reitoria, a PROEM, né? Eu acho que é PROEM. Mas a gente aqui não sabe se a fonte pagadora dela é orçamento próprio, se é orçamento externo, se é orçamento penai, ou se é penais, ou se é de orçamento de projeto, entendeu? Aí esse tipo de mapeamento a gente precisa para quando a gente for migrar aqui, a gente já fazer a associação correta. Isso daqui é a primeira informação. E aí deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a nova interface, Esse daqui vai ser o módulo novo. E aí o ideal, Felipe, só contribuindo aí, talvez, Eterno, fosse vocês fazerem uma planilha identificando cada bolsa, qual que é o tipo dela para eles. Perfeito. Já ajuda. Entendeu? Isso quer dizer que dessa reunião pode ser que saiam algumas necessidades da UFRN em pedir algumas informações de orçamento para passar para vocês, né, Felipe? Para vocês ajustarem o módulo, é isso? Não, no caso são informações da própria UFSJ. Sim, mas que a gente tem que prestar para vocês. Isso, vocês precisam passar para a gente fazer as associações, que a gente precisa fazer as associações. O que a UFRN fez foi a atualização do módulo, né? Então, ele foi todo estruturado, ele está bem amarrado agora com o orçamento. Então, antes, quando o pessoal ia fazer, por exemplo, um pagamento de bolsa, eles iam lá e gerava a folha de pagamento direto no módulo de bolsas, né, e mandava para pagar lá no CIAF. Agora não, agora vai ter um fluxo a mais, onde vai precisar de uma requisição de pagamento, esse orçamento vai ter que ser contingenciado naquela célula orçamentária daquela bolsa, para passar pela homologação do chefe do ordenador de despesa, para depois ser pago. Então a UFRN implementou um controle financeiro bem completo no módulo de bolsas, porque eles estavam tendo problemas de geração de bolsas sem orçamento para pagar, eles não tinham controle disso. Tava causando muito problema. Teve um ano aí, eu até tava vendo um vídeo deles, que teve um ano que tinha bolsa e não tinha orçamento para pagar a quantidade de bolsas que eles estavam gerando, porque não tinha controle no módulo. Eles não estavam conseguindo ter esse controle, por isso que teve essa atualização, esse controle mais rigoroso, né, digamos assim, com as bolsas. As bolsas e os auxílios, né. E aí, beleza, essa daqui seria a primeira informação. A primeira informação de alinhamento que a gente precisa, né, que é as fontes pagadoras das bolsas que estão no ano de 2020. E quando for 2021, vocês vão planejar, né, o orçamento à lua novamente, e aí vão ter outras informações que serão cadastradas no módulo de bolsas auxílio, mas aí já com o orçamento planejado. Isso aqui, e aí é bom deixar registrado, que a gente está alinhando isso porque o orçamento já está em execução. Se o orçamento estiver sem planejamento ainda, nem precisaria, porque bastaria vocês lançarem, né, as informações do zero.
Aí quando for no próximo ano, vocês vão poder fazer todo o planejamento. É tanto que a aba mesmo do módulo novo se chama planejamento mesmo. Deixa eu pegar aqui. Planejamento, é isso mesmo. A aba se chama planejamento. Vocês conseguem enxergar aqui a Sim. minha? E aí, ó, o conceito de bolsa agora vai virar tipo de benefício. Isso aqui é um ambiente de testes, tá? É só as informações que estão aqui não são informações verídicas. E aí, todas as bolsas de vocês, a gente vai migrar e vai chamar elas de bolsa. Né? Vai ser um tipo benefício do tipo bolsa. Mas existem benefícios do tipo auxílio também. Só que como já está tratando as de 2020 como bolsa, a gente vai migrar, né, com a mesma informação que é para manter a consistência. Aí no ano que vem, quando vocês forem fazer o planejamento, aí vocês vão transformar as bolsas, separar, né, as bolsas e os auxílios. Uma dos questionamentos que fizeram foi se era o pessoal da Peplan, né, Daniel? Quando eu estava fazendo a apresentação do módulo de bolsas, alguém, eu não lembro o nome da pessoa agora, perguntou se a Peplan estava também ciente dessa atualização, justamente porque entra essa parte de controle financeiro agora, que antes não tinha. E foi por isso, né, uma das ideias de tentar articular essa reunião era justamente isso daí, que vai ter agora esse controle financeiro no módulo de bolsas mais rígido, né? Eu vou chamar aqui de rígido, mais completo. Uma vez que essa informação a gente tiver, a gente vai criar as matrizes de cotas, mas as cotas a gente já tem aqui, só fica faltando saber a quantidade deixa eu ver, eu acho que já tem, na verdade, para o ano de 2020. E aí seria só o caso de uma verificação mesmo aqui, ó, porque o que a gente vai visualizar é o seguinte: a gente vai criar matrizes de cotas agora, tá, Tejo? Então cada bolsa vai ter lá a sua quantidade de cotas para o ano de 2020. E o que a gente está vendo é isso aqui, ó. Por exemplo, essa bolsa Assim Promissais, vou dar só um exemplo aqui, ela tem 84 cotas para o ano de 2020 e 10 cotas extras, totalizando 94. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai migrar, tá, essas cotas para a nova versão, e as novas cotas agora, na versão nova, se chama matriz de cota. Ela não é só uma informação de quantidade, não. Agora ela vai estar amarrado ao orçamento mesmo da UFSJ. Então, a quantidade de vagas, de cotas de determinada bolsa, vai gerar já um total de orçamento comprometido de determinada célula orçamentária. Então, se você tem lá 1 milhão de orçamento na célula do Penais, quando eu gerar aqui essas 84 cotas, digamos aqui, deixa eu ver se essa daqui é Penais. Digamos que essa cota aqui do Assim, digamos que ela seja do orçamento do Penais. Quando eu gerar essa matriz de cota, na versão nova, o sistema já vai comprometer o saldo da célula que é relacionada ao Penais, por exemplo. E esse comprometimento é importante porque vai realizar uma associação. A gente vai precisar associar a quantidade de vagas, a quantidade de cotas de determinada bolsa, de determinado auxílio, com uma determinada célula orçamentária da instituição, porque o sistema ele só vai deixar o pagamento ser feito se na célula de pagamento, né, na célula que tem um orçamento dedicado para aquela bolsa, tiver saldo. Aí, se não tiver saldo, ele não vai deixar, ele vai interromper. Por isso que é feito logo no início do ano, né, com a LOA, que é planejado e tal. Que ele pega o gastos, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidão. Felipe. Oi. Tem uma pergunta. Essa cota é por bolsista ou por número de meses bolsa? A cota é por benefício e por mês, né? Então, no planejamento, se você for fazer o planejamento anual, por exemplo, auxílio alimentação. Aí no auxílio alimentação eu tenho o benefício auxílio alimentação, ele tem uma duração de 12 meses, digamos assim. Quando eu for cadastrar a cota, eu vou pegar o número total de bolsas auxílios que serão distribuídas no auxílio alimentação. Digamos que seja uma. Se for uma, para facilitar aqui o cálculo, se for uma, o sistema vai pegar, se for um benefício, né, do tipo auxílio alimentação, aí o sistema vai pegar as 12 mensalidades
do ano de 2020, digamos assim, vai pegar o valor unitário do benefício, vai fazer o cálculo e vai dizer que esse valor está comprometido na célula, naquela célula do auxílio alimentação, por exemplo, qualquer outro auxílio. Ô, Felipe. Oi. Uma outra coisa, se eu estiver enganado, a Paty pode me ajudar aí. A gente, quando lança o orçamento dentro de um centro de custo, numa determinada célula orçamentária no CIPAC, a gente lança isso, acho que não é mensalmente não, né, Paty? É à medida, porque eles liberam a LOA no início do ano, e a gente vai lançando nos centros de custos recursos orçamentários para vários gastos, para várias rubricas, entre elas diárias, material de consumo e outros elementos lá, passagens e bolsas, não é, Paty? Então eu estou entendendo que as bolsas não serão mais, os valores destinados às bolsas não serão mais lançados no centro de custo, e sim no módulo bolsas. Essa pergunta é até interessante. Para poder já amarrar essa cota de orçamento à quantidade e ao tipo da bolsa daquele centro de custo. Perfeito. Entendeu? Mas o lançamento vai continuar no módulo de orçamento, tá, professor? Aqui no módulo de bolsas, o que vai fazer é a associação da quantidade de bolsas com o orçamento que vocês lançam lá. O lançamento vai continuar lá, do mesmo jeito. O Felipe, Tetésio, a gente precisa ver realmente como é que vai fazer essa associação. Porque, Tetésio, o lançamento das bolsas, elas não são feitas em um centro de custo só. E, geralmente, não é um centro de custo, por exemplo, recurso do penais, não é num centro de custo, como que eu posso dizer? Da PROAI, por exemplo. Não é? É um centro de custo à parte que nós criamos só para controlar as despesas com a estrutura do penais, entendeu? Então, é um centro de custo onde sai bolsas, onde sai pagamentos dos restaurantes, entendeu? Então, é um centro de custo que só a gente mexe, digamos assim. Só o setor de orçamento controla. A gente lança os recursos lá para a despesa devida e a contabilidade empenha e o empenho tira o recurso de dentro do centro de custo, entendeu? Então, a gente tem que ver como é que vai lançar essa questão das bolsas, porque nós, agora, nesse momento, no orçamento, a gente nem tem conhecimento do módulo de bolsa, porque a gente não tem acesso, nem entra, não fazia nada antes, entendeu? Então, nós temos que ver... Não existia, né? Realmente não existia a vinculação, vai existir a partir de agora. Isso, aí a gente tem que só entender como é que vai ser essa vinculação, como é que vai ser o lançamento, que provavelmente vai ser diferente do que a gente faz orçamentariamente, né? Isso. Uma coisa que é interessante, deixa eu mostrar para vocês. Depois vai existir aqui algumas funcionalidades. Depois que a matriz de cota for criada, a fonte pagadora, ela mostra aqui, por exemplo, eu quero orçamento próprio. Quando for orçamento próprio, vocês estão conseguindo enxergar aqui minha tela? Vocês conseguem visualizar aqui a tela que eu estou mostrando ou não? Sim. Consegue, né? Quando o tipo de fonte pagadora, por exemplo, for orçamento próprio, aí o que é que o sistema vai pedir de forma obrigatória? A natureza de despesa. Como é para bolsas, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, geralmente é 33,9018, que é auxílio financeiro ao estudante. Quando é para bolsas, né? E aí o sistema vai amarrar, ele vai dizer, que para as bolsas de orçamento próprio, para algumas bolsas, né? E aí vocês vão poder fazer a seleção das bolsas que vocês quiserem, né? De orçamento próprio, digamos assim, a natureza de despesa que vai estar associada é a auxílio financeiro ao estudante. E aqui embaixo vai ter uma função chamada associar, célula orçamentária, que é onde você vai fazer a associação da célula com a matriz de cotas, que é onde tem a quantidade de cotas previstas para determinada bolsa. E quando eu clico aqui na associação, perceba que eu tenho uma matriz. Eu tenho aqui a fonte pagadora, Universidade Federal do São João del Rei. E aí eu tenho vários benefícios, onde a fonte pagadora é a Universidade Federal do São João del Rei. Aqui eu já tenho um conjunto de benefícios, onde a fonte pagadora é o Núcleo de Tecnologia da Informação,
e aí pode ir adicionando centros de custos aqui, como vocês acharem interessante, de acordo com o planejamento que vocês já possuem. E aqui é que tá, ó. Tá vendo que nessa coluna da direita eu já tenho o total comprometido? O sistema já calcula de forma automática, em função das cotas e do período daquelas cotas, o valor total. Nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, 5 meses para essa bolsa Penai aqui. É uma bolsa que eu criei agora, só para fazer o teste do mês de agosto até o mês de dezembro, então ele já calcula, né? 5 meses e o valor mensal dela é de R$500. Aí ele vai e já faz os cálculos aqui, diz quanto é que vai ser comprometido para essa célula orçamentária que a bolsa alimentação vai estar associada. Quando eu clicar aqui em selecionar, o sistema já vai me mostrar, por exemplo, deixa eu ver se essa daqui tem, as células orçamentárias, ó, ele já mostra aqui, ó, as células orçamentárias disponíveis para o ano de 2020, com a natureza de despesa de auxílio financeiro ao estudante, e aí ele entra, né, as informações da célula, PT-RES, a fonte, a esfera, o saldo que existe, o saldo comprometido com essa bolsa, e o saldo que vai ficar disponível depois que o saldo comprometido for executado. Isso tudo não tinha, pessoal, na versão que vocês usam atualmente, não tem. Essa amarração, essas associações vão precisar ser feitas agora com essa atualização, porque o controle agora ficou mais rígido. E aí a gente vai precisar, a gente aqui como empresa vai precisar das fontes pagadoras de todas as bolsas, né, só resumindo aqui, as fontes pagadoras de todas as bolsas que existem atualmente, e o levantamento das células orçamentárias para quando a gente for fazer a associação. Basicamente seria isso, né, para que a gente consiga fazer a migração dos bolsistas e dos benefícios, e com o orçamento já em andamento a gente não tem problema, por exemplo, para um possível pagamento no futuro, no próximo mês ou nos meses posteriores. Deu para compreender mais ou menos a problemática que a gente tem? São duas informações que a gente como empresa precisa para fazer as migrações, que é fonte pagadora, e aí pode ser numa planilha, como acho que foi o Juscelio, né, que falou, uma planilha onde vocês listam para a gente as bolsas e qual é a fonte pagadora, e as fontes pagadoras são aquelas 5 que eu mencionei. Se quiserem eu posso passar, tá? Também as fontes. Diante da ciência das fontes pagadoras, quando a gente tiver, a gente vai fazer a migração das matrizes de cotas. O que é isso? A gente vai pegar as cotas que existem aqui e vai passar tudo aqui para o CIPAC. Vai transformar em matriz. E aí a última coisa que vai precisar fazer realmente é a associação. E aí vai precisar ver quais são as células que existem na UFSJ atualmente que estão com orçamento disponível. A gente pode também criar, se vocês acharem interessante, não tiver problema. De repente a gente pode criar uma célula fictícia e aí associar tudo a essa célula fictícia, mas eu acho que vai dar problema nos relatórios orçamentários da UFSJ. Mas é uma forma de fazer também para a gente liberar para que os pagamentos sejam requisitados. Ou então vocês mapearem para a gente quais são realmente as células orçamentárias e realizarem a associação. Felipe, e as informações relativas às cotas terão que ser solicitadas aos demandantes das bolsas, né? As unidades demandantes das bolsas. A nossa ideia inicial era pegar aqui as cotas que já tem na versão de vocês, né? Na versão antiga a questão das cotas ainda existe. Por exemplo, o quantitativo a gente sabe. Eu sei que, por exemplo, para o ano de 2020, base, auxílio, alimentação emergencial da PROAI são 400 cotas e mais 400 cotas extras. Essas informações de cotas foram retiradas de onde? Ela está na versão de vocês, atual do sistema. A do sistema? Uai, que... Para o ano de 2020, o total que tem lá é esse. Não necessariamente é o total que está sendo executado, né? É o total que foi lançado, mas pode ser bem menos, ou pode ser bem... Quer dizer, mais não pode não, tem que ser menos do que isso daqui. Tem que ser menos de 800. É porque essa quantidade de cotas tem que casar com o valor suficiente de orçamento. Se não tiver orçamento, tem que diminuir a cota. Exato, perfeito. Exato, exatamente. É um ajuste que é feito com o pessoal de orçamento, com a PEPLAN e a unidade demandante da cota de bolsas. Exato. E do tipo de bolsa, evidentemente. Tá bom. Exatamente. Essas são as informações que a gente precisa para poder fazer as associações, né, as migrações.
Oi, Ju. Mas se eu entendi um pouco aí, só para tentar ajudar, pelo visto não foi descentralizado, como a Patrícia falou aí, está tudo numa único centro de custo. Então talvez vai ser mais fácil, eles não descentralizaram para centro de custo, pelo que eu entendi. Então a associação vai ser mais fácil. Se tiver centralizado, vai ser mais fácil mesmo, se tiver centralizado. Mas como a gente não sabe, por isso que eu precisei dessa reunião para alinhar. A gente não sabe aqui se está centralizado ou descentralizado. Não está centralizado. Como eu disse, a maioria, eu dei um exemplo, a maioria as bolsas que correspondem ao PENAS tem um centro de custo centralizado, digamos assim, mas tem outros tipos de bolsas que estão espalhados por outros centros de custo. É que, geralmente, assim, não necessariamente é um centro de custo, tipo, uma coordenadoria ou coisa parecida, Tetege, sabe? É um centro de custo mais gerencial, digamos assim. Aí, Felipe, a gente só vai precisar, para poder criar essa planilha, precisa dessa listagem de quais bolsas que vão ser migradas. Porque, como nós não temos, como a gente não acessa nesse momento o módulo de bolsas, eu não sei quais são as bolsas que você vai migrar no sistema, entendeu? Para poder classificar. A gente vai migrar todas as que estão com cota para 2020. A lista é essa. Sim, mas eu preciso dessa listagem, porque eu não acesso. Sim. Entendi. É isso que eu quero dizer. Eu preciso dessa listagem. E qual é a classificação lá que você mostrou, né? Orçamento próprio, penais. Isso. São essas aqui. Fonte pagadora, né, no caso. Orçamento externo, orçamento próprio, penais e de projeto, né? E de fontes de projeto. Isso, para a gente poder fazer essa primeira classificação. Para poder migrar no sistema, isso, né? Isso daqui é tranquilo, eu posso passar agora. A questão das bolsas que existem, e aí, nesse caso, o pessoal do NTI pode me ajudar. Ou a gente passa para você em formato de planilha, se você quiser, ou eles podem dar o papel para você do modo de bolsas e você consegue visualizar as bolsas que existem, as cotas de bolsas que existem para o ano de 2020. Eu acredito que se já vier na planilha facilita, né? Porque aí a gente só vai colocar só classificar para você poder migrar. Já vai estar do jeito mais correto, digamos assim, mais fácil. Tá, então eu posso criar aqui uma planilha já e enviar para vocês, né? Isso aqui é rápido de extrair do banco, faço aqui a extração do banco e envio para o Daniel repassa para vocês. E aí a única coisa que a gente precisa realmente é uma urgência, né? Porque vai para a semana que vem já isso daí. E sexta-feira a gente já vai atualizar. E aí, quanto mais rápido a gente receber, mais rápido a gente vai conseguir migrar. Mas eu consigo rápido, tá? A informação da planilha para passar para você. Eu coloco lá todas as cotas que existem para o ano de 2020, que vocês já lançaram, e eu coloco lá uma coluna do lado ou numa aba do Excel as fontes pagadoras que existem. É só vocês fazerem o de para, né? Digamos assim, para cada tipo de bolsa, qual a fonte pagadora. E isso é o orçamentário, né? Vai ter uma coluna lá para vocês. Eu vou deixar uma coluna já preenchida com as bolsas que existem e vou deixar duas colunas em branco, uma chamada fonte pagadora e a outra chamada natureza de despesa, só para fazer as associações. E com essas informações eu consigo fazer a migração. Tá, eu acho que é tranquilo, ô Tetege. A gente só vai precisar dar uma olhada com o Tião. Achei que o Tião ia estar nessa reunião também. Ele ia, o Patrícia, mas ele tinha um compromisso que já estava agendado, pediu para passar para ele depois, mas eu não sei se a gente consegue passar com essa fidelidade, né, que o Felipe passa, não sei. Está sendo gravado. Ótimo, Daniel. Ótimo. Outra coisa também, gente, eu não tenho muito conhecimento do processo seus, eu comento quando eu apresentei para o povo que mexe, né, que paga a bolsa, foi, né, tipo, um meio caos, assim. Eles acharam que era muito difícil, que ia ser difícil fazer isso aí e tal. Então, eu acredito que vocês vão ter que conversar com eles também, com o responsável das bolsas, para explicar que não é esse, né, como é que eu falo? Esse caos todo que eles imaginaram, eu acho que a gente podia dar um encaminhamento nisso, Daniel, de fazer o seguinte, esperar a Patrícia dar uma olhada nessa planilha que vai ser mandada e tal,
e aí depois a gente fazer uma reunião entre o planejamento e o pessoal que administra as bolsas, né? Que aí tem que envolver PROAE, tem que envolver PROP, eu não sei se a PROEM tem, mas a gente pode apurar, né, quem são esses outros centros de custo, igual a Patrícia falou, e aí fazer uma reunião interna nossa com esse pessoal. O que você acha, Tetérgio? Sim, eu acho necessário, desde o momento que eu falei que precisaria envolver as unidades demandantes por causa da quantidade de cotas, né, tipo de bolsas, pode ser que alguma, né, a gente não tenha pensado ainda, e a Paty complementou muito bem. Acho bacana, acho que precisa sim, porque os demandantes vão utilizar o módulo também, não vão, Rodrigo? Vão sim. Não é? Sim. Na verdade, assim, é o que o Felipe falou, eles já utilizam, só que em uma versão que não demanda esse fluxo pelo orçamento. Entendi. Exato. Sabe? Então, eles vão continuar utilizando, mas agora o fluxo muda porque tem essa demanda de orçamento. Mas já tem um pessoal que usa já. Eu acredito que o importante agora é compilar as informações para poder migrar o sistema, certo? A gente faz essa parte e depois faz uma reunião com eles, porque também nós, no planejamento, temos que entender como é que o sistema vai funcionar, como o módulo vai funcionar agora. Porque é um módulo que a gente não tem acesso, a gente precisa saber como é que vai funcionar, porque ele vai ter essa integração com o orçamento. Então, a gente precisa ver como é que vai fazer. Quando eles lançarem as listagens da Bolsa, vai contingenciar o orçamento, tem que ter orçamento na célula para eles poderem lançar, gerar essa listagem dos bolsistas para poder pagar. Aí a gente tem que ver como é que vai funcionar o módulo Bolsas, mas eu acredito que essa reunião, no momento, é para compilar essas informações para poder migrar. Certo? Isso, exato. Perfeito. Então. Tem uma apresentação. Eu acho que nesse momento... Cortou seu áudio. Repete, Juca. Travou. Consegue. O Juca, nós estamos sem seu áudio. Acho que travou lá, né? Mensagem está chegando aqui. Tá. Ninguém ouviu, José. Eu estou querendo dizer o seguinte, que eu acho que mesmo... Oi. Alô? Vamos? Repete? Eu acho que nesse momento vai ser vocês mesmos. Se eu sou o que mexe com a bolsa, não consegue... Tá difícil de ouvir o José. Juca? Ô, José, põe seu celular perto da boca e fala. Ele tem dificuldade com a tecnologia, Marcelo. Você comprou esse celular pirata aí do Paraguai e dá isso aí, tá vendo? Porque estou recebendo ligação. Me ajuda, Juca? Pode passar adiante. Pode passar. Que isso? Pronto. A ideia, pessoal, era essa. Eu vou fazer então esse levantamento, eu vou passar para vocês. É importante um alinhamento. Eu, assim como na visão aqui da empresa, eu achei essa atualização que a UFRN fez importante, justamente porque eles não vão ter mais problema, não estão tendo mais problema com geração de bolsa sem orçamento para pagar, né? E é claro, vai ter um fluxo a mais, vai ter uns 2 ou 3 passos a mais que o pessoal precisa fazer, que talvez tenha sido isso que tenha, né, Daniel, que tenha causado a resistência. Algumas pessoas tiveram uma espécie de, né, não gostaram muito dessa nova atualização. A gente aqui enxerga como recursos novos e que melhoram, tá, a utilização do módulo, mas aí tem que ter essa visão também por parte da instituição, né, dos benefícios que vai trazer com essa nova atualização. Tá tranquilo então, gente? Certinho, Tetege, Patrícia.
Acho Daniel, que eu sim. vou providenciar aqui então, tá? A planilha para eu passo para você, Daniel, você distribui pro a Patrícia. Acho que a Patrícia que vai fazer, né, isso daí? Provavelmente eu Provavelmente. e algumas informações do Tião também, que não tá na reunião Isso. aqui. Mas acho que É, não vai ser difícil, não. É Vai ser não, é uma coisa tranquilo. tranquila. Só vai dar um pouquinho de trabalho manual, porque eu acho que, assim, ele não lista muito bem aqui, mas eu acho que tem umas 40. Acho que são as 40 que existem. 40 bolsas? 40 tipos de bolsas. Eu tô chutando 40 aqui. Talvez tenha um pouco mais, ó. Só do setor de assistência ao estudante, deve ter aqui umas 20, alguma coisa daqui. Ah, mas essas 20 só de bater o olho eu já sei, é uma coisa só. Então, Pronto. é Perfeito. muito repetido. Show de bola. Então não vai ter todo esse trabalho não e vai facilitar aqui, porque passando pra gente o mais rápido possível, a gente consegue encaminhar essa migração. E o bacana disso também, pessoal do NTINF e Felipe, é que eu acho que pela primeira vez nós vamos ter um controle da quantidade de tipos de bolsas e do volume orçamentário com esses tipos de bolsas que a gente gasta. Exatamente. Né, Felipe? É por isso que tem esse novo passo, Teté, exatamente. Isso, Daniel. Administrações anteriores chegavam às vezes para o planejamento e falavam assim: nós precisamos do levantamento de quantas bolsas e quanto paga para cada bolsa ou no valor total. Não tinha, cara. Você tinha que fazer uma pesquisa, tinha que buscar em cada unidade administrativa, entrar em contato com cada um deles, para saber quantas bolsas tinha naquela unidade, que tipo de bolsa que tinha naquela unidade. Então a gente sentiu muita falta do módulo de bolsas e eu acho que ele vai vir mais uma vez, Felipe, como aquela reunião que a gente teve anteriormente, mais uma vez, né, Daniel, para ajudar a universidade a ter um controle maior das suas despesas e, nesse caso, das bolsas. Né? Bacana. O Teté, eu acho que baseado... deixar o José falar que ele não está travado. Pode ir, José. Só complementando, você vai poder trabalhar uma descentralização disso melhor. Sim. Tem melhor controle ainda. Sim, claro. Com certeza. Daniel, só uma sugestão, porque eu não estava na apresentação que foi feita, né? Igual você falou, o pessoal achou difícil e tal. Então, eu não sei o quanto foi explicado lá dessa parte do orçamento, mas aí a gente podia ou encaminhar, então, esse vídeo, se já foi explicado, encaminhar para a Patrícia, para o Tetés, para eles divulgarem isso lá no orçamento, ou então, se lá só tratou da bolsa e não tratou desse fluxo aí, eu acho que seria válido agora uma apresentação para o orçamento sobre esses recursos novos, porque aí eu acho assim, tendo a ideia da implantação, a gente também tirar essa coisa, porque assim, para o orçamento até agora só aumentou o trabalho, mas aí eu acho importante a apresentação para apresentar esses benefícios aí, sabe? De relatório, de o que o planejamento também ganha com esse trabalho aí, que eu acho que é importante divulgar isso para eles lá. Porque aquela coisa só alimentando o sistema, o Tetégio, e aí, às vezes, tem o relatório lá e nem sabe que tem disponível. Exatamente, sem dúvida. E só adiantando, já tem, tá? Na apresentação eu abordo os relatórios que ele gera lá no final. Com essa nova versão agora vocês vão ter todo o mapeamento da vida de um bolsista, por exemplo. Tem todas as mensalidades que foram pagas e o status de cada mensalidade paga para ele, por exemplo, para poder fazer o levantamento de quanto foi pago, para quem foi pago, quando foi pago. Vocês vão ter tudo isso agora em mãos, né? De forma mais rápida e fácil aí com o novo módulo. Perfeito. Ô, Felipe, e deixa eu só te perguntar uma coisa extra isso, mas é porque a gente está bem focado na implantação lá do SIGA-A, e o SIGA-A tem o portal Dicente, né? Uma dúvida que eu fiquei aqui agora, o Dicente, ele também tem acesso a esses relatórios, a essas coisas lá nesse portal dele, sem precisar ficar pedindo isso, por exemplo, planejamento, ou para DICOM, ou para essas coisas? Ele tem acesso a essas informações também? Você sabe me falar? Eu acho que ele consegue extrair só o relatório, tá? Só a declaração. Se eu não me engano, ele tira só a declaração. O resto ainda assim precisa solicitar, e quem gera realmente é o gestor do módulo de bolsas. Ele gera e encaminha. Beleza, obrigado. O Vicente consegue a declaração. Até onde eu me lembro, a declaração, mas os outros que forem necessários ele tem que pedir, só quem tem acesso é o gestor do módulo de bolsas. Beleza.
Que geralmente é o responsável pelo bolsista, né? Também. Pelo bolsista, O responsável pelo bolsista também consegue essa informação. Joia. Obrigado. Tranquilo então, pessoal? Eu vou providenciar aqui o material para passar. Se vocês acharem interessante, tá? Eu fico à vontade, a gente pode fazer uma outra reunião, eu posso apresentar também, com foco em relatórios, se for o caso. Podem ficar à vontade com relação a isso. Só marcar que a gente agenda e eu posso mostrar novamente, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes vocês acharem interessante. Importante é implantar, né, e colocar o módulo para funcionar aí com 100%. Eu acho que seria bacana, né, Pato? Se depois do módulo implantado a gente tiver necessidade de saber algum tipo de relatório, se o Felipe puder, o NTINF, a gente pode combinar isso mais para frente, sim. Obrigado, Felipe. Tranquilo, então. Muito obrigado, tá, pessoal? E até a próxima. Ok, obrigado, pessoal. Gente, obrigado, hein? Valeu a disposição. Hein? Valeu, Daniel. Tchau, obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado.